Aslan chega em frente à loja e diz o que aconteceu. Eco diz: invadiram. Na troca dos seguranças, Aslan diz: roubaram alguma coisa. Eco diz: que nós tenhamos notado, não, apenas reviraram o escritório. Aslan diz: e o cofre? Tolga diz: não temos a chave. Não sabemos se pegaram algo. Aslan diz: eu vou ver. Vou abrir o cofre. Vocês já podem ir embora. Já na mansão, Uliá manda os funcionários deixar tudo pronto para a festa de aniversário, que ela quer tudo perfeito. Nisso Tolga se aproxima e diz: Dona Uliá, hoje nos deixaram uma doação. Uma grande quantidade em dinheiro. Uliá diz: quem fez isso? E o Tolga diz: foi. Adivinhe. Uliá diz: havia algum bilhete? Tolga diz: sim. Estava escrito: esse é o meu dote. Lembra, a senhora havia dito para ela fazer uma doação, então ela escreveu o meu dote e fez a doação. Nisso, Devin desce as escadas, olha para Uliá, sorri e diz: bom dia, e vai trabalhar. Enquanto Aslan está falando com o Eco, e o Eco diz: olhamos de novo. Não sentimos falta de nada. Talvez você note falta de alguma coisa. Aslan diz: vocês já podem ir embora. E nisso, um dos homens do Ebrahim manda uma foto do Aslan, que está indo para a sala que era do Yusuf. E Ebrahim diz: está na hora de você encontrar a carta, querido Aslan, e tremer e chorar como um bebezinho. Enquanto isso, Siran está no consultório da Divin. E ele diz: ontem você me disse, queria lutar por mim. Nunca ninguém fez isso. E a Divin diz: me diga, por que você ficou tão nervoso ontem? Siran diz: porque eu me calei. Não fui capaz de responder. A Divin diz: para quem? Siran diz: eu tinha que ter dado uma resposta para o meu pai, mas não dá para responder a alguém que deixou uma carta antes de tirar a própria vida, né? Como eu poderia responder para ele? Me diga. Se bem que o Yusuf nunca deixou ninguém dar uma resposta a ele. Claro que ele faria isso. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu vi o meu pai tirar a vida de um homem. Eu tinha 6, 7 anos, ele se aproximou e disse: não conte nada a ninguém, ao nosso segredo. Por isso que eu sou quem eu sou hoje. Eu lembro que o meu pai bebia muito, depois começava a chorar e dizia que homem não pode chorar, mas ele sempre chorava ao meu lado e eu via. E ele me falava todos os erros que ele tinha cometido na vida. Ele pegava uma arma, se apontava, eu pulava no colo do meu pai, dizia: por favor, não faça isso, não faça isso. Depois ele fazia eu prometer que eu não diria nada a ninguém sobre as coisas que ele me falava. E eu pensava que assim eu ajudava o meu pai. Eu fiquei calada, eu sempre me calei, acho que por isso que a minha família me odeia. E eu lembro daquela noite que ele tirou a própria vida. Ele estava bebendo, falando, e eu fiquei lá com ele e dormi no sofá. E ele começou a escrever aquelas cartas. E depois eu acordei com o barulho do tiro. Foi assim que aconteceu. Acho que o Aslan agiu da maneira certa. Ele ignorou completamente o que aconteceu com o nosso pai, enquanto o Siran está conversando com a Devin, está contando tudo. O Aslan está indo para o escritório do pai dele, onde o Yusuf, tirou a própria vida. E o Siran conta para Devin
que o Aslan nunca entrou naquele escritório depois que o pai dele fez aquilo. Enquanto ele está falando isso, o Aslan entra no escritório onde Yusuf escreveu as cartas e depois se atirou. E o Aslan vai até o cofre e pega a carta. Enquanto Siran diz: o Yusuf ainda está vivo. Dentro da gente, aquelas cartas ele deixou para isso, para nos controlar, dizer o que a gente pode ou não fazer. Como se o que ele fez em vida não fosse o suficiente. E o Aslan sofre ao ver as manchas de sangue no teto e fica olhando para aquela carta, mas não abre. Enquanto a Devin diz: me diga, Siran, o que você falaria para o seu pai se você pudesse responder a carta que ele deixou? Siran diz: eu responderia: não vou fingir, você disse na carta para mim não fazer certas coisas, me desculpe, mas eu não estou fazendo nada do que você me pediu. Você disse para mim não beber e eu bebo. Você pediu que eu formasse uma família e eu sou sozinho. Mas ele não entenderia e eu lhe diria: agora é a sua vez de me prometer algo. Não se meta na minha vida, que eu quero viver a vida do meu jeito e farei o que eu quiser quando eu quiser. E se precisar, eu farei a mesma coisa que você fez, exatamente do mesmo jeito, com a mesma arma. Siran chora, enquanto Aslan fica olhando para aquela carta e chorando. Aslan entra no carro, fica olhando para a carta, mas não tem coragem de abri-la. Enquanto Adivan está saindo do consultório e há um entregador lá com várias roupas, sacolas com bolsas. E a secretária diz: são suas? E a Devin diz: não. E o entregador diz: estão no nome da Inesh. E a Devin diz: essa é minha mãe. Mas quem mandou isso? E o entregador diz que foi a Julia. E a Devin fica furiosa. Enquanto isso, a Devin chega furiosa na casa da mãe dela e diz: como você pode se rebaixar tanto, mãe? Aquela mulher nos trata mal. Por que você foi na fazenda com ela? Hein? E a mãe da Devin diz: pare de ser ingrata. Pare com isso. Honre o sobrenome que você vai ter agora. Esqueça o sobrenome do seu pai, ele não te deu nada de bom, tá? Se você visse como a dona Julia ficou ontem, e a Devin diz: foi ontem que a senhora viu? Ontem que você falou sobre isso com ela? E a mãe dela diz: sim. E a Devin diz: então, ela soube antes da notícia sair. E a mãe da Devin diz: sim. Por quê? Devin sai furiosa. Enquanto Ebrahim liga para dar os parabéns à mãe dele e depois pede para falar com a Julia. E diz: Julia, temos que nos encontrar. Mas não dá para falar rápido, tem que ser uma longa conversa. Julia diz: fale. E Ebrahim diz: por telefone não, tem que ser pessoalmente. Enquanto isso, Aslan para o carro, pega aquela carta, vai para abrir e começa a queimar a carta. Enquanto isso, a Devin chega furiosa na mansão. Devin se aproxima da Julia e diz: temos que conversar. Julia diz que está ocupada nisso. Chegam com a vozinha e dizem: aniversariante chegou logo em seguida. O Siran chega. E assim que a Julia vai para a cozinha, a Devin vai atrás da Julia e elas ficam a sós. Devin está furiosa e diz: então foi a senhora, não é? A senhora deu a notícia para a imprensa. Enquanto elas estão conversando, o Aslan chega em frente da mansão e vai entrando. Enquanto Devin diz: a senhora me controlou o tempo todo.
Ficou dando roupas para minha mamãe, como se fosse uma grande esmola com toda a sua bondade, e mandou levar no meu trabalho. Pensou que eu não perceberia? Acha que eu sou idiota? Hã? Me diga, acha normal dar essa notícia para a imprensa porque não jantamos juntos, é isso? Juliades, fale direito comigo. Por que está me acusando disso? Me respeita. Devindes, estou te respeitando, sei com quem estou falando. Eu disse milhares de vezes para não invadir a minha privacidade. Juliades, foi você que começou essa história louca com o sobrenome. Se responsabilize pelas suas decisões. E a Devindes, desde o dia que nos conhecemos, a senhora o tempo todo quis me perturbar. E como não conseguiu acabar comigo, quer se meter com a minha família? Deixe a gente em paz. Juliades, o que foi que eu fiz de errado? Me diga. A sua mãe que falou comigo. E bem que a sua mãe tinha razão. O que eu posso esperar de você, hein, Devin? O que dá para esperar de uma pessoa que não teve família? Com certeza é difícil para você se adaptar com uma família rodeada de amor como a nossa. Porque eu acho que uma pessoa que foi abandonada pelo pai como você, claro que não entenderá as minhas boas intenções. Devin diz, a sua família está destruída, dona Julia. Me diga, onde está o amor que tanto prega, hein? O amor de uma mãe pelos filhos. Me mostre. O meu pai não foi o único que abandonou os filhos, não é mesmo? Nisso, Aslan chega na porta da cozinha e fica furioso ao ouvir a discussão da Devin e da Julia. Devin olha e diz a Aslan. Aslan vai à mesa sem dizer uma palavra. E a Julia fica feliz ao ver que ele ficou bravo com a Devin. Devin senta ao lado do Aslan, todos estão sérios, super irritados. Nisso a vozinha pergunta se Yusuf vai para o aniversário dela. E o Aslan diz, ele não vem. Ele não vem, vó. O papai não vem. Eu era como a senhora, eu estava na negação. Só que agora eu estou no momento de raiva. Tá bom? E você, Devin, tem que se desculpar com toda a família pelo que você falou na cozinha. Nisso, a vozinha começa a chorar e desmaia. Todos correm para acudi-la. E o Aslan fica olhando com raiva para Devin. Aslan vai para o escritório e guarda a carta que o Yusuf deixou, que ele começou a queimar, mas parou de queimar a carta e guardou no cofre. E nisso a Julia vai atrás do Aslan e diz, não seja muito duro com a Devin. E o Aslan pensa que eu sou idiota, mãe? Pensa que eu não sei as coisas que a senhora fez? Não se meta na nossa vida, tá bom? Nisso Aslan entra no quarto e vê que a Devin está arrumando a mala. Aslan diz, você vai embora, vai me deixar por uma besteira dessas? E a Devin diz, você não se deu por conta em que situação me colocou na frente de todos? Aslan diz, você vai embora por isso. Se você for embora, eu não vou atrás de você. Será um caminho sem volta. E a Devin diz, então, está falando que vai se divorciar de mim, é isso? Então tá, Aslan. Talvez seja melhor assim, ainda dá tempo. Devin pega as coisas dela e vai embora. E 2 semanas depois, Devin estará doente e a amiga dela está lá cuidando dela. Esguides, eu não quero te deixar sozinha. Devin diz, pode ir. Esguides, qualquer coisa, se der febre, me liga. E por favor, não fale com Aslan se ele vir atrás de você. Se ele não vem atrás de você por 2 semanas, ele não tem o que falar com você. Tá bom? Devin fica sozinha e chora. Enquanto isso, a Rand recebe uma mensagem do Serati, dizendo, eu te encontrei. Pensou que se esconderia de mim? Rand fica muito assustada, olha pela janela e vê que o Serati está em frente ao prédio.